Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor, aquele que governa com cetro de ferro, é aquele que desmiuça toda a dureza do coração como uma marreta, assim como embrutece e os quebra com um cetro de ferro. Assim a palavra nos diz. Ele nos ensina para aqueles que têm a sabedoria do alto: não te felicites da queda de vossos inimigos, não alegre na morte de vossos inimigos, antes que ele venha abençoar os vossos inimigos, e vós que almejavam tanto a bênção, ela se ausentará de vós. Assim nos ensina o Senhor. Existe algo que o Senhor conhece, que é a intenção do coração. Ele conhece o íntimo, ele sabe a verdadeira intenção. Ele sabe que aqueles que seguem segundo o coração de Deus, segundo a sabedoria do alto, eles estão sempre na perseverança, aonde a palavra nos diz, daqueles que estão, na verdade, com a intenção sempre de convencer o homem dos seus maus caminhos, de convencer de toda maledicência. E é certo que alguns, tendo ouvidos, não ouvem. O próprio Senhor permite com que seus ouvidos não agradem da sua exortação franca e sincera. Mas a intenção do coração daqueles que perseveraram, dizendo a verdade, ele conhece, assim como aqueles que desprezaram aquilo do qual não falamos por si, mas falamos pelo Senhor, aonde ele nos ensina que de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Assim como nós, em relação a ele, estamos sempre aptos e bem dispostos a aprender dia após dia com ele. Porque quanto mais buscamos do seu saber, que é excelente, mais ele nos revela a perfeita e agradável vontade, a fim de sermos aperfeiçoados, ouvintes e praticantes segundo a sua verdade, a fim de, quando sermos colocados na sua balança, estamos sempre aprovados, sabendo que não por si, porque por si ninguém consegue, mas pelo seu Espírito, e a capacidade vem do Senhor. Ninguém pode dizer que há méritos, uma vez que a capacidade vem do Senhor. De graça nós recebemos, de graça ofertamos e instruímos, tudo em conformidade com o seu Espírito, que reparte a medida com que cada um venha receber. E a palavra diz que seu Espírito, ele é apto a vos conceder uma medida recalcada, sacudida, daqueles que queiram conhecer a sua verdade e perseverar segundo a verdade, sendo um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Por isso, melhor para aqueles que seguem sempre buscando os seus conselhos e aplicando na tábua de um coração de carne, um espírito reto, inabalável, aquebrantado, do qual ele não despreza, está sempre fazendo morada em nós e nos mantendo na constância e na perseverança daqueles que dia após dia estão segundo o seu Espírito, estão segundo o seu zelo e o seu cuidado, porque ele tem cuidado de nós.
Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido, Ele é fiel e a palavra diz: experimentai em Cristo Jesus a perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. Mas a palavra diz também: jamais agarrai um conceito e soltai a outro, porque também para aqueles que o negam, ele disse: eu os negarei diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Onde a palavra diz: toda planta que não for o Pai Celestial que plantou será arrancada. O homem, enquanto estava a dormir, o inimigo veio e semeou a semente má, o joio, aonde está destinado a ser amarrado em feixes para ser lançado no fogo. A erva que arrancada murcha e as suas flores caem e a sua palha não se consome no fogo eterno, assim nos ensina o Senhor. Assim como para aqueles que nele depositam confiança, haverá júbilo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.